Se na média da Loto Fácil repetem 9 números do concurso anterior, então por que não usar isso a nosso favor? Olá, obrigado pela sua atenção, Kleber Campos por aqui. Eu recebo várias mensagens do tipo, Kleber, eu não sei se você já percebeu, existe um padrão na Loto Fácil, que particularmente eu prefiro chamar de probabilidades, mas o nome tanto faz, que é o seguinte, na maioria das vezes repetem 8, 9 e 10 números do concurso anterior. É possível montar um fechamento combinatório que se encaixe exatamente dentro dessa estratégia? Cerca de 3, 4 anos atrás, eu montei um fechamento combinatório, um fechamento que encaixava exatamente aqui dentro desse formato, mas agora eu decidi montar novos fechamentos combinatórios mais potentes ainda, que vão encaixar exatamente dentro dessa estratégia que eu vou passar aqui para você. Então eu vou te mostrar através de uma planilha, várias opções que você tem, e você vai ver o quanto que é fácil você utilizar essa planilha aqui para montar os seus jogos utilizando esse formato. Em questão aqui de segundos, todos os seus jogos estarão montados. Então, vamos lá. Eu já estou aqui com a planilha aberta, eu vou passar agora uma geral aqui na planilha para te mostrar de que forma que ela funciona, mas depois eu vou me aprofundar em cada uma das partes aqui da planilha. Como uma sugestão aqui para você, você pode colocar os 6 números dos 10 que não foram sorteados aqui nesse local, ou você pode escolher da forma que você acreditar que seja mais eficiente para você. Nesse outro local, você coloca 14 dos 15 números que foram sorteados nessas posições aqui. Essa informação aqui é bem importante também. Aqui mostra a quantidade de vezes que cada número vai aparecer dentro do fechamento combinatório. Nesse local aqui é onde que vai ficar muito mais fácil aqui para você visualizar quais foram os números que você escolheu, quais foram os números que você colocou na posição dos fixos, quais foram os números que você colocou na posição dos 14 números combinados. Aqui tem a informação sobre as probabilidades de cada um dos modelos que eu vou mostrar aqui para você. Nesse local aqui é onde você faz a configuração dos valores. Hoje 11 pontos paga R$ 5,00. 12 pontos, R$10 e assim por diante. 14 e 15 pontos são valores variantes, você pode alterar esses valores aqui também. Hoje na Loto Fácil, o jogo simples de 15 números por volante custa equivalente a R$ 2,50. Você pode fazer alteração também, quando esse valor mudar de R$ 2,50, por exemplo, para R$ 3,00, você faz essa alteração aqui. Nesse local aqui você faz a navegação entre os jogos, você vai ver o quanto que é intuitiva essa opção aqui também. Nesse local aqui é onde você vai visualizar quais são os números que você deve passar para o volante, jogo por jogo. Então vamos lá. Agora eu vou te mostrar, eu vou me aprofundar em cada uma das partes aqui da planilha. Então vamos supor que você queira jogar exatamente com esses números aqui, 6 números fixos. Os números que eu vou colocar aqui apenas para um exemplo didático, você pode jogar da forma que você quiser ou da forma que eu sugerir, mas o importante é que você compreenda que você vai jogar com 6 números fixos aqui dentro da primeira parte, e mais 14 números do grupo 2, que é o grupo dos números combinados. Então, todos os jogos serão montados exatamente dessa forma aqui. Com 6 números que você coloca nesse local aqui, porque são 6 números fixos, e completa com o restante com mais 9 números dos 14 que você coloca nesse local aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que você queira jogar exatamente com esses números aqui. Números fixos. Eu quero o 4, não precisa ser na ordem, tá ok? Número 9, o 12, o 18, o 24 e o 25. Veja que eles ficaram com essa cor aqui, ou seja, com a mesma cor que está informada no título aqui de 6 números fixos. Então fica muito mais fácil aqui para você visualizar. E agora você escolhe mais 14 números para completar a escolha aqui dos seus 20 números. Porque afinal, se você escolhe 6 números fixos mais 14 números combinados, no total você estará jogando com 20 números na Loto Fácil. Então, números combinados. Vou colocar o número 1 aqui, por exemplo. Número 2. Pode ver que ele ficou com a mesma cor desse local aqui, que fica muito mais fácil para você identificar visualmente quais são os números que você escolheu para a posição dos fixos, quais são os números que você escolheu para a posição do grupo dos números combinados. Continuando aqui a minha escolha, número 16, 22, 23, o 19, o 20. Pode ver que eu estou colocando os números fora de ordem, não tem problema nenhum. Número 13. Tá vendo o número que tem logo abaixo aqui da posição? Nesse caso aqui tem o número 4. O que isso aqui significa? Que o número que eu colocar nessa posição aqui, ele vai aparecer em 4 dos 5 jogos. Por que 5 jogos? Porque eu escolhi o modelo de 5 jogos. Depois eu vou fazer uma alteração aqui para você, para te mostrar. Então, nesse caso, eu estou com um fechamento de 5 jogos. E o número que eu colocar nessa posição aqui,
ele vai aparecer em 4 dos 5 jogos. Então, por exemplo, se eu colocar o número 6, então olha aqui, eu tenho o número 6 no jogo 2, o número 6 no jogo de número 3, o número 6 no jogo 4 e o número 6 no jogo de número 5. Ou seja, o número que eu coloquei nessa posição aqui, nesse caso aqui, ele apareceu em 4 dos 5 jogos. Então, você consegue favorecer algum número de sua preferência. Então, se você tiver com forte palpite naquele número, porém não quer colocar na posição do fixo, você coloca na posição que repete mais. E se você quiser, por exemplo, colocar algum número na posição que repete menos, aí você vê qual que é a posição que repete menos e coloca o número exatamente naquela posição. Então, por exemplo, se eu colocar o número 14 nesse local aqui, ele vai aparecer em 3 dos 5 jogos. Vou colocar aqui para te mostrar. Número 14. Nós temos aqui o 14 no jogo de número 1, 14 no jogo de número 3, 2 vezes, e 14 no jogo de número 4. Ou seja, 3 reincidências, ou apareceu 3 vezes dos 5 jogos desse fechamento combinatório. Continuar aqui a minha escolha. Vou escolher mais um número aqui. Por exemplo, o número 8. Veja que eu escolhi 14 números dentro do grupo aqui dos números combinados e escolhi também 6 números fixos. Qual que é a garantia desse fechamento combinatório aqui? Essa probabilidade aqui é elevada somente se você acertar os 6 números do sorteio oficial, ou seja, os 6 números fixos, e acertar o restante do sorteio oficial também, nesse caso, acertar 9 números dentro do grupo 2, que contém 14 números, tá ok? Então, se realmente você acertar os 15 números do resultado, sendo que tem acertado 6 números fixos e mais 9 pontos dentro do grupo 2, você tem 11,49% aqui de chance de pegar o bilhete com 14 pontos, com 0,25% aqui de chance de pegar o tão sonhado bilhete com os 15 pontos. Se você mudar de fechamento combinatório, que eu vou te mostrar agora as opções que você tem, por exemplo, se você marcar essa opção aqui de 10 jogos, ou seja, a escolha dos números continua a mesma, porém a planilha já remontou todos os jogos aqui, agora ela montou 10 jogos aqui para você, e nesse caso desse fechamento combinatório aqui, se você acerta os 15 números do sorteio, sendo que tem acertado 6 números fixos, você tem quase 23% aqui de chance de pegar um bilhete com 14 pontos e 0,5% de chance de pegar o bilhete com os 15. Esse formato aqui, vou mostrar para você agora. Veja o quanto que é simples. Troquei de fechamento combinatório, não precisei trocar os números. Se você quiser trocar, você pode trocar também, claro, evidentemente. Nesse caso, ele montou 69 jogos. Nós temos aqui 69 jogos. E a garantia matemática desse fechamento combinatório aqui, se acertar os 15 pontos de sorteio, sendo que tem acertado 6 números fixos, 100% garantido que vai premiar pelo menos um bilhete com 14 pontos. Pode ser que tenha até 5 bilhetes com 14 e tem 3,45% aqui de chances de premiar os 15 pontos. Esse fechamento aqui bônus para você. Esse outro formato aqui de 40 jogos. Ou seja, para quem não quer jogar apenas 10 jogos, porém não quer jogar com 69 jogos. Então tem um fechamento aqui intermediário, um fechamento bônus aqui para você. Possui apenas 40 jogos. E qual que é a garantia matemática do fechamento combinatório? Se você acertar os 15 pontos de sorteio, sendo que tem acertado 6 números fixos, você tem 80,32% aqui de chance de 1 até 2 bilhetes com 14, com 2% de chance aqui de pegar o bilhete com os 15 pontos. Agora, esse fechamento de 138 jogos, que é o fechamento dose dupla, por que dose dupla? Se você acertar os 15 pontos de sorteio com esse modelo de jogo aqui, sendo que tem acertado 6 números fixos, você vai pontuar garantido no mínimo 2 bilhetes com 14 pontos, pode ser que tenha até 7 bilhetes com 14 pontos, sem jogos repetidos de pontuados, ou seja, mínimo de 2 bilhetes com 14, ok? Os 2 jogos de 14 serão diferentes um do outro, isso indica que vai aumentar a sua possibilidade de pegar o bilhete com os 15 pontos e tem 6,89% aqui de chance de pegar o tão sonhado bilhete com os 15 pontos. É um fechamento incrível, que eu vou fazer algumas simulações aqui com você, e todas as vezes que na simulação aqui tiver acertado os 6 números fixos e mais 9 pontos dentro do grupo 2, sempre vai pontuar no mínimo 2 bilhetes com 14 pontos. Então agora eu vou fazer algumas simulações aqui com você. O que são simulações? É para te mostrar em caso de acerto, será que se realmente você acertar um fechamento combinatório, ele vai cumprir aquilo que ele foi projetado? E a única forma que você tem, que eu tenho também para te mostrar, é fazendo simulações. Mas o que vale sempre para efeito de pontuações, de premiações, é o sorteio oficial, tá ok? Então agora eu vou simular com você, em caso de acertos, o que o fechamento combinatório pode trazer de retorno financeiro para você. Então vamos lá. Eu vou começar com o fechamento de 5 jogos. Então, eu vou escolher aqui os meus números de acertos, olhando esse local aqui.
Mas antes disso, deixa eu te mostrar mais uma parte que eu acabei esquecendo. Se você, por exemplo, marcar algum número errado, veja o que vai acontecer. Eu já marquei o número 24, ok? Vamos supor que eu esqueça e coloco o número 24 nesse local aqui também. Olha o que vai acontecer. Eu tenho o número 24 e 24 aqui também. Pode ver que já apareceu um erro, uma informação de erro aqui para você. Veja que você não consegue visualizar os jogos do fechamento combinatório. Se isso acontecer, indica que, primeiro, você duplicou o número aqui dentro da escolha. Essa duplicação pode ser no local da digitação do resultado também. Pode ser também que você tenha colocado um número inválido. O que é um número inválido? Vamos supor que eu coloco o número 26. O número 26 não existe no Loto Fácil. Veja que ficou com a cor vermelha abaixo do número, ou seja, existe um erro e ele está apontando aqui para você em que local que está o erro. Ou, por exemplo, se você coloca uma letra, vou colocar a letra B aqui, por exemplo. Mesma coisa, você não consegue visualizar os jogos, ou seja, não possui erro na planilha. É uma proteção que você tem, caso você digite qualquer informação errada. A planilha, ela esconde aqui os jogos, não deixa você visualizar, para evitar que você passe algum jogo errado para o volante. Então, aqui é uma proteção que você tem e essa planilha faz tudo isso para você. Então, vou voltar aqui, por exemplo, número 20. Se eu colocar, por exemplo, aqui um traço, não existe traço na Loto Fácil. Olha o que acontece. Erro novamente. Então, se aparecer essa informação aqui em vermelho, indica que tem um erro nesse local aqui ou nesse local aqui, tá certo? Então, vou colocar aqui o número aqui novamente, nem me recordo o número, não importa. Vou colocar aqui, por exemplo, número 5, tanto faz. Para alterar os valores, veja o quanto que é simples também. Hoje, 5 pontos na Loto Fácil, 11 pontos, paga R$5. Vamos supor que passe para 5,50. Então, você vai colocar 5, não é ponto, é 5,50. 5,50. Se você colocar 5,50, olha o que acontece. Vai aparecer um erro, ou seja, 5,5 não é 5,50. Então, você coloca o número, vírgula e a casa decimal, centavos, tá ok? 14 pontos. Vamos supor que pagou 1.254,30. 1.254,30. Desse jeito aqui, você não coloca o ponto, beleza? Se colocar o ponto, vai dar erro aqui na planilha. Então, vamos lá. Vou fazer simulações aqui com você. Simular. Vamos supor que saíram esses números aqui no resultado. Pode ver que à medida que eu vou escolhendo os números, se o número for um número de acerto, ele vai ficar com essa cor aqui, ou seja, nesse caso é o número do grupo 2, que é o grupo dos números combinados. Veja que ele ficou com um tom de verde, porém destacado. Marca para você que ficou com essa informação na cor azul, abaixo do número que você acertou. Mais um número 2. Se ficar com essa cor aqui, eu vou escolher o número 3. Se ficar com essa cor cinza, indica que você errou esse número aqui na sua escolha, ou seja, saiu no resultado e eu não tenho o número 3 aqui dentro da minha escolha. Número 4. Se ficar com essa cor aqui, veja que ficou diferente. Está destacado também, porém de uma outra cor, indica que você acertou o número fixo. Veja que está informado aqui também com a cor azul. Vou continuar aqui a escolha. Se digitar um número errado nesse local aqui também, conforme eu comentei com você, colocar a letra B aqui, por exemplo. Ele apaga tudo, não deixa você visualizar absolutamente nada. Isso indica que você digitou algo aqui errado aqui na planilha. Você precisa fazer a correção para poder continuar. Vou apagar a letra B. 21, 22, o 23. Vou colocar aqui o 24, quero acertar os 6 números fixos e o 25. Olha esse primeiro modelo aqui, de 5 jogos apenas. Qual foi o custo para jogar? Vou colocar aqui R$5, que é o correto, né? O valor de 11 pontos, o valor do custo do jogo, R$2,50, está correto. Então, 5 jogos. Quanto que vai pagar na lotérica? R$12,50. Nessa simulação aqui, esse fechamento combinatório de apenas 5 jogos, o retorno financeiro foi de R$50, já ficou com um lucro de R$37,50. Se você tivesse escolhido o fechamento de 10 jogos, em vez do de 5, basta trocar essa opção aqui. Olha só, o investimento seria de R$25, que equivale a 10 jogos simples de 15 números por volante. O retorno financeiro já seria de R$110. Esse de 69 jogos. Esse aqui garante pelo menos um bilhete com 14 pontos, se você acertar os 6 números fixos. Na simulação aqui, eu estou considerando que acertou os 6 fixos, mais 9 pontos dentro do grupo 2, ou seja, assim que eu marcar essa opção aqui, vai pontuar garantido no mínimo 14 pontos. Vou mostrar aqui para você.
Marquei, olha só. 2 bilhetes com 14 pontos, o jogo de número 22 e o jogo de número 29. Então, se você digitar, por exemplo, o número 22 nesse local aqui, pode ver que ele marcou 14 pontos. Ele já está posicionado também no jogo de número 14 e o jogo de número 29, 14 pontos também, a mesma informação que está aqui. Ou seja, pegou acima da garantia mínima do fechamento combinatório. Esse outro aqui tem mais de 80% de chance de pontuar 14 pontos, ou seja, pode ser que pontue, pode ser que não pontue. Vou marcar essa opção aqui. Veja que foi o jogo de número 3, uma combinação pontuada com 14 pontos. E esse aqui é o dose dupla. Esse aqui, caso acerte, conforme eu estou te mostrando aqui, 6 acertos dos números fixos, mais 9 pontos dentro do grupo 2, sempre vai pontuar no mínimo 2 bilhetes com 14 pontos. Vou marcar essa opção aqui para te mostrar. Olha aqui. 4 pontuações com 14 pontos. O jogo de número 44. Vou mostrar aqui para você. O 44. O 46. O 80. Cadê o outro? E o jogo de número 119. Ou seja, foi muito acima da garantia mínima, que é de 2 bilhetes com 14 pontos. Vou fazer mais algumas simulações aqui com você. Vou trocar alguns números aqui no resultado. Eu vou apagar daqui para frente. Vou colocar aqui, por exemplo, número 6, 4, 9, opa, número repetido, olha que interessante. Se não tivesse esse recurso aqui, eu mesmo aqui na simulação iria simular algo inválido, ou seja, a planilha tem uma proteção aqui para você. Deixa eu apagar aqui o número 4, 14, 12, 18. Está marcando aqui para você 7 acertos dentro do grupo 2, 6 acertos dentro do grupo 1, total de 13 acertos. Estão faltando mais 2 números, 16. Deixa eu colocar aqui no jogo, no fechamento de 5 jogos. Mais um número aqui, por exemplo, o número 23. Fechamento de 5 jogos, super econômico. Investimento de R$ 12,50, retorno de R$ 45. Fechamento de 10 jogos. Investimento de R$ 25, nessa simulação R$ 110 aqui de retorno. Veja que apareceu para você aqui, nesse caso, jogo inválido. O que isso significa? Que eu estou posicionado no jogo de número 22, só que eu estou no fechamento de 10 jogos, ou seja, não existe o jogo de número 22 tendo fechamento de 10 jogos, por isso que aparece essa mensagem para você aqui também. Então, se você quiser corrigir, veja quanto que é simples. Vou colocar aqui, por exemplo, o jogo de número 5, já posicionou em cima do jogo de número 5, veja quanto que é simples, é só uma questão aqui de ajuste aqui do jogo nesse local aqui. Você pode navegar entre os jogos nesse local aqui também. Vou mostrar aqui para você. Vou aproveitar e vou mostrar esse recurso aqui nesse momento também. Olha que interessante. Estou posicionado no jogo de número 1. Clico nesse local. Ele vai para o jogo de número 2. E nesse local aqui ele mostra para você quais são os números que você deve passar para o volante. Então, por exemplo, estou posicionado no jogo de número 2. Em vez de você passar os jogos para o volante, se você for passar na caneta, olhando esse local aqui, por aqui ele se torna muito perigoso. Por quê? Pode ser que você, na hora de passar os jogos para o volante, pegue o número do jogo correto, depois você marca, por exemplo, o número do jogo de cima e não percebe, depois você marca um jogo do número de baixo, e se isso acontecer, você perde a garantia de fechamento combinatório. Então, eu recomendo que assim que você for passar os jogos para o volante, usa esse recurso aqui, que ele é muito mais amigável aqui para você. Você consegue visualizar facilmente quais são os números que você deve passar para o volante, nesse caso, os números com a cor com fundo verde ou com essa cor, com essa outra cor aqui também. Então fica muito mais fácil, muito mais amigável para você passar os jogos para o volante olhando esse local aqui, tá bom? Então, para você continuar aqui a sua navegação, basta clicar nesse botão aqui, que automaticamente ele vai navegando aqui entre os jogos, ele vai destacando qual que é o jogo que ele está posicionado, e ele reflete nesse local aqui quais são os números do jogo que você está posicionado, beleza? Vou continuar aqui a minha escolha não, a troca de fechamento combinatório. Agora eu vou posicionar no fechamento de 69 jogos. Veja, um bilhete com 14 pontos, ou seja, está 100% garantido matematicamente pelo menos um bilhete com 14, desde que, isso aqui é bem importante, que você acerte os 6 números fixos do grupo 1, mais 9 pontos dentro do grupo 2, ou seja, para ter essa garantia, essa probabilidade que eu estou informando aqui para você, tem que acertar exatamente dessa forma aqui, 6 pontos no grupo 1, mais 9 pontos dentro do grupo 2, o fechamento de 40 jogos. Nesse caso aqui não pontuou 14 pontos, mas olha só o retorno financeiro.
gastou R$100 para jogar, que equivale a 40 jogos e 15 números por volante, tem 80,32% aqui de chance de pegar 14 pontos, ou seja, pode ser que pontue, pode ser que não pontue, nesse caso não pegou o bilhete de 14 pontos, mas teve um retorno financeiro de R$460. E esse aqui é o dose dupla, esse sim, sempre vai garantir no mínimo 2 bilhetes com 14 pontos. Marquei 14 pontos aqui, aliás, marquei esse fechamento combinatório, olha só. 3 combinações com 14 pontos, mais uma simulação aqui, vamos lá. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 18. Eu vou simular agora acertando apenas 14 pontos dos 15 que foram sorteados. Vamos supor que você perdeu um número. Vou fazer algumas simulações aqui com você. Eu vou posicionar no fechamento de 5 jogos. Vou colocar o número 10, ou seja, o número 10 saiu no resultado, porém pode ver que ele ficou com a cor cinza, ou seja, perdi esse número, ele não está dentro da minha escolha dos 20 números. Vou continuar aqui com a minha escolha. E o 21. O fechamento aqui de 5 jogos. Gastou R$12,50 para jogar. Teve um retorno financeiro de R$25. Acerto dos 6 números fixos e mais 8 dentro do conjunto de 14. Precisa de acertar 9 aqui para garantir 14 com esses dois modelos aqui. Fechamento de 10 jogos. R$25 para jogar. Teve um retorno de R$55. O de 69. Veja que não pontuou 14 pontos, ou seja, pode ser que pontue, pode ser que não pontue, com essa simulação aqui de 6 mais 8, o de 40 jogos. Não pontuou 14 pontos também, mas olha só o retorno financeiro. E o de 138 jogos. Também não pontuou 14 pontos, ou seja, para que tenha garantia matemática de 14 pontos, precisa acertar 6 números fixos e mais 9 pontos dentro do grupo 2. Acertando 6 mais 8, pode ser que pontue, pode ser que não pontue, beleza? Eu vou trocar alguns números aqui, vou continuar com o número 10 aqui de erro, para te mostrar que em alguns casos vai pontuar 14 pontos com esse modelo aqui, ou com qualquer outro modelo. Vou trocar, por exemplo, o número 8 com 16. Veja que pontuou 14 pontos, ou seja, acertou 14 números apenas, 6 mais 8. Foi o jogo de número 30. É uma coincidência de posicionamento, uma coincidência muito boa, claro, né? E nesse caso aqui, conseguiu pontuar ou premiar 14 pontos também. Vou posicionar aqui no fechamento de 5 jogos. Retorno de R$30, o de 10 jogos. R$70, 69. R$455 de 40. 245 de 138. Pontuou 14 pontos com essa simulação aqui, R$2.164. Vou fazer uma última simulação aqui com você, considerando o acerto dos 6 números fixos, 4, 9, 12, 18, 24, 25, e mais 9 pontos dentro do grupo 2. Deixa eu posicionar no fechamento de 5 jogos. Estão faltando mais 2 números, 21 e o 22. Fechamento de 5 jogos, R$65 aqui de retorno, de 10. R$130 aqui de retorno, com investimento de apenas R$25, 69. Vai garantir pelo menos 14 com esse acerto aqui. 2 pontuações com 14 pontos, de 40. Um bilhete com 14, e esse aqui, mínimo de 2 bilhetes com 14 também. Vamos lá. Olha aqui, 4 combinações com 14 pontos, o jogo de número 2, o jogo de número 14, o 30, está aqui, e o 44 está aqui também. Vou fazer mais uma, vamos lá. Vou trocar aqui os números combinados daqui para frente. Posicionar no jogo de número 5. O fechamento de número 5, aliás, né? Eu falei jogo de número 5, é o fechamento com 5 jogos. 21, 22, 16, 14, o 5, 6 e o 23. R$60 aqui de retorno, com fechamento de 5 jogos, o de 10. 110, de 69. Um bilhete com 14, de 40. Não pontuou 14 pontos com essa simulação aqui, e o de 138, olha aqui. 5 combinações pontuadas com 14 pontos, com essa simulação aqui. E com essa configuração aqui de valores, mais de R$7.600.
E nesse caso aqui você joga com 20 números na Loto Fácil, sendo que você vai jogar com 6 números fixos, mais 14 números combinados, com 138 jogos. Hoje no Lotérica você vai gastar R$ 345. E se você acertar os 15 pontos do sorteio, sendo que tem acertado os 6 números fixos, você pode ter um retorno financeiro bem parecido com esse que eu estou te mostrando aqui, tá ok? Pelo menos 2 bilhetes com 14 pontos, 100% garantido com esse fechamento combinatório aqui, que é um bônus para você hoje, tá ok? Então está aqui uma planilha bem completa com 3 opções, opções com 5, com 10 e com 69 jogos. E se você adquirir hoje, eu vou mandar inteiramente grátis aqui para você de bônus a opção número 4, 40 jogos, e a opção número 5, dose dupla, a opção de 138 jogos. Para adquirir é muito simples, basta clicar no botão de comprar logo abaixo aqui do vídeo. Você será direcionado automaticamente lá para o site da Eduz. Lá tem a opção boleto bancário, cartão de crédito, tem a nova opção também pelo Pix, uma facilidade aqui para você, e com preço promocional de lançamento. Então, para adquirir, basta clicar no botão logo abaixo aqui desse vídeo.